Olá, que bom ter a companhia de todos aqui no canal Juris 360 Lab. Olha, vamos direto ao ponto hoje, uma dúvida que pega muita gente. Pode a coisa julgada trabalhista suprir a ausência de prova material previdenciária? É uma questão chave, né? Principalmente quando alguém tenta usar aquela sentença de acordo trabalhista para comprovar tempo de serviço lá no INSS. Exato. É uma dúvida super comum e, assim, muito relevante. O centro da discussão é se aquela sentença da Justiça do Trabalho, que só homologa um acordo, sabe, entre patrão e empregado, se ela serve como prova para o INSS. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, precisou uniformizar isso. Foi num pedido de uniformização de interpretação de lei, o PUIL 293-PR. Basicamente, é para garantir que a lei seja lida do mesmo jeito no país todo. Entendi. Um puio para, digamos, colocar ordem na casa. E o que o STJ decidiu? Qual foi a tese que ficou fixada? Então, a primeira sessão do STJ bateu o martelo, sabe? E fixou a seguinte tese, vou ler aqui rapidinho. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material para os fins do art. 55, segundo, terceiro da Lei 8213/1991, quando fundada em elementos probatórios contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido em ação. Adianta só a sentença dizendo homologa o acordo e pronto. Ela só vai valer como início de prova para o INSS se o juiz do trabalho, na hora de aprovar o acordo, tiver olhado para provas materiais, da época mesmo. Provas que sejam contemporâneas ao período de trabalho que a pessoa quer comprovar, entende? Entendi. Tipo, Pensa em documentos da época mesmo, contra-cheques antigos, talvez um registro de ponto, alguma anotação na carteira de trabalho, até, quem sabe, e-mails da empresa, fotos no trabalho. O importante é que essas provas mostrem de fato a atividade e o período que foi trabalhado lá atrás. tá, mas aí me parece... O ponto central, assim, é a diferença de objetivo e a lei específica de cada área, sabe? A lei da Previdência, lá no artigo 55, parágrafo 3º, da 8.213/91, ela sempre pediu um início de prova material. Isso pra evitar fraudes, né? Comprovação só com testemunha, por exemplo, geralmente não vale. A súmula 149 do STJ até fala isso pra atividade rural, tirando casos muito específicos. Ah, então a Previdência sempre teve essa trava, essa exigência maior para a prova. Exatamente. E aí veio a Lei 13.846 em 2019 e deixou ainda mais claro. Esse início de prova material tem que ser contemporâneo aos fatos. A sentença que homologa o acordo, ela é feita depois do período trabalhado, né? E muitas vezes na Justiça do Trabalho foca em resolver a briga ali, fazer o acordo. O juiz pode homologar sem entrar tão a fundo nas provas materiais do passado daquela relação. Já o INSS não. Ele precisa ter certeza daquele tempo para poder pagar um benefício, às vezes por muitos e muitos anos. Entendi a lógica. Os objetivos são diferentes. Trabalho busca resolver o conflito e INSS busca comprovar o direito pro benefício. O advogado tem que estar ligado nisso, nessa exigência do INSS. Quando for negociar um acordo que reconheça vínculo ou tempo de serviço, tem que tentar fazer constar na sentença do acordo a referência a essas provas materiais da época, sabe? Que elas existiram e foram consideradas. Senão o cliente pode ganhar na trabalhista e depois ter uma baita dor de cabeça lá na frente na INSS. Certo. Então, para resumir, o que o STJ disse, a sentença do acordo trabalhista, sozinha, pelada, digamos assim, não abre a porta do INSS automaticamente. Ela só ganha peso como início de prova previdenciária se mencionar ou se estiver claramente baseada em documentos, em provas da época em que o trabalho aconteceu. Correto. A decisão isolada, sem essa base de prova contemporânea que foi vista e mencionada lá no processo trabalhista, não cumpre o que a lei previdenciária exige. Fica bem claro, então, essa conexão entre trabalhista e previdenciário exige muita atenção à prova desde o comecinho. Exatamente. Um detalhezinho lá atrás no processo trabalhista pode fazer toda a diferença pro direito previdenciário anos depois. E fica a reflexão, né? Até que ponto a busca pela eficiência, pela solução rápida na Justiça do Trabalho, que é super válida, pode acabar sem querer, criando uma barreira para um direito futuro em outra área como a previdenciária. É uma tensão interessante do nosso sistema de justiça, sem dúvida. Análise excelente. Para quem quiser se aprofundar mais nisso, o julgado é o PUIO 293-BR. Os detalhes estão lá no informativo de jurisprudência número 762 do STJ. Deem uma olhada. E claro, aqui no canal Juris 360 Lab tem muito mais conteúdo jurídico de qualidade. Se ainda não acompanha, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. E se curtiu essa nossa conversa, deixa o like. Agradecemos demais a audiência e até a próxima.